Pois é, gente, estamos começando aí com o nosso Roda de Conversa, né? É lamentar, né? Mas nosso MC Marcinho vai continuar aqui embaixo, nos iluminando com a boa música do funk, né? Ele que foi um dos maiores, né, defensores desse nosso ritmo tão popular e fez tanta história. Vamos continuar o seu legado aí na luta. Nós estamos recebendo aqui no Roda de Conversa, esse programa feito com muito carinho pelo Sindiúti, a Denise Romano, nossa professora Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúti. Denise, muito bem, está de volta. Você demorou um tiquinho para nos visitar aqui, né, Denise? Bom dia a todos e todas. Vera, fala assim não, fica parecendo que eu cabulei a aula, mas não, a gente tinha outras tarefas. Muita luta, né, Denise? No mesmo dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes do nosso programa Roda de Conversa, os telespectadores também. Fica saudade de você, Denise. E é um prazer estar de volta aqui com o nosso Roda. Quero saudar os nossos convidados. Sim. Companheiro Eduardo, que é o presidente do Sindágua, e o companheiro Emerson, que é presidente também? Coordenador geral. Coordenador geral do Sindeletro. 2 importantes sindicatos aqui de Minas Gerais, que representam trabalhadores das empresas mais importantes do estado, a CEMIG e a Copasa, e que estão sob ataque do governo do estado de Minas Gerais. E eles vieram aqui hoje para bater um papo, explicar para a população de forma bem didática, de forma bem acessível, o que significa essa tal de PEC que o governador encaminhou para a Assembleia Legislativa. Mas antes da gente entrar nesse assunto, queria fazer um registro aqui. Uma professora, na última quinta-feira, dia 24 de agosto, uma apresentação, iria ocorrer uma apresentação na EMEI Sagrada Família, EMEI Escola Municipal de Educação Infantil, aqui de Belo Horizonte. Um vereador, que eu não vou dizer o nome aqui, mas vocês podem saber o nome dele lá no Instagram do Sindirede. Um vereador compareceu à reunião, estava no local e orientou seu assessor a registrar imagens das crianças. A diretora, vou dizer o nome dela, Laisa Minelli, nas atribuições das suas funções, solicitou que não fossem feitas imagens das crianças, pois era necessário preservar a imagem delas e era necessária autorização prévia dos pais. Nós sabemos que nós não podemos colocar fotos de crianças no Instagram sem autorização dos pais, principalmente numa atividade escolar. O cidadão que tem mandato aqui em Belo Horizonte não aceitou a orientação, começou a discutir com a direção da escola, humilhou, intimidou a diretora da escola, deu um tapa no porteiro e o porteiro se desviou e acabou atingindo outra professora. Então, assim, não satisfeito com as agressões verbais e físicas, o vereador ameaçou a diretora eleita pela comunidade, dizendo que vai acabar com a vida dela. Então, nós queremos registrar aqui a nossa solidariedade à professora Laisa Minelli, da EMEI Sagrada Família, que é representada pelo Sindirede, o sindicato que representa aqui a rede municipal. Tá? Deixar a nossa solidariedade, colocar à disposição o microfone do nosso programa, porque não temos nem argumento, aliás, argumentos temos, adjetivos que não podem ser ditos aqui no microfone, para caracterizar uma pessoa, uma pessoa, se é que pode ser chamada de pessoa, que vai a uma escola infantil e que tem esse tipo de comportamento, como se a escola fosse a sua própria casa, ou a extensão do seu próprio gabinete, ou como se a escola tivesse ali simples e exclusivamente para atender interesses de mandato, de vereador que tem esse tipo de comportamento que não é correto de nenhuma pessoa. Mais grave ainda, sendo um portador de um mandato eletivo, né? Um representante, não sei de quem, lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então, o nosso repúdio aí às ações desse vereador. Nós não vamos dizer o nome dele aqui no programa, mas no Instagram do Sindirede, e tem correntes de WhatsApp rolando, com um vídeo da professora muito ferida, muito agredida, porque ela foi agredida no seu local de trabalho. Isso traz consequências enormes e futuras para qualquer
pessoa, qualquer trabalhador em educação que é agredido no seu local de trabalho. Então, não passarão, viu, Laisa Minelli? Receba todo o carinho, toda a solidariedade do Sindiúti e estamos à disposição para fazer qualquer denúncia que for necessária. Obrigada. Denise, complicado, né? Primeiramente, bom dia. Bom dia, Denise, companheira Denise, companheiro Emerson, Vera Lima e a todos que estão nos ouvindo nesse momento e aqueles que vão nos assistir também, né? Que está sendo transmitido ou vai ser transmitido? Ainda vai. Ao vivo? Ainda vai. Ainda vai. Bacana. Então, bom dia a todos. Pessoal, nós estamos aqui com as pessoas que de fato representam quem mobiliza nesse estado, né? Tem aqui o Sindeletro e tem o Sindiúti, Sindicato dos Professores, Sindicato dos Eletricitários, e tem o Sindágua, e que representa o serviço público, entre eles os mais importantes do nosso estado. Eu sou trabalhador de Copasa, eu sou do saneamento e represento não somente os trabalhadores de Copasa, mas também da Copanó, sabia, Denise? Copanó, Saás, a exemplo de Sete Lagoas, porque algumas pessoas pensam que a Copasa está presente em todos os municípios. Nós somos aqui 853 cidades e a Copasa está presente em apenas 853 e a Copasa está presente em 619 cidades. Então, algumas cidades, bastante cidades, não tem Copasa. Como exemplo, Juiz de Fora, Governador Valadares, Uberlândia, Uberaba, enfim. Então, vários municípios mineiros não têm Copasa. Então, é muito importante esse debate aqui hoje, porque a gente mostra a importância da Copasa nesse contexto do saneamento estadual, né? Nós temos uma população de 20 milhões de habitantes e a Copasa, mesmo estando presente em 629 municípios, ela oferece água e esgoto tratado apenas para 10 milhões de habitantes. Isso significa que pouquíssimas cidades onde não tem Copasa têm a mesma quantidade de habitantes onde as cidades que a Copasa opera, né? Cidades de Copasa e Copanó. E o que o governo do estado está querendo fazer agora, já entrando nesse contexto da PEC? A Copasa, ela tem uma importância fundamental para corrigir as desigualdades em nosso estado. Desigualdades essas que, se pegar como parâmetro a população atendida, já dá para entender, né? 10 milhões em 629 municípios e mais 10 milhões em pouco mais de 200 e alguma coisa de municípios. Isso significa que aquelas cidades mais rentáveis não têm Copasa. Ou a Copasa está presente em poucas cidades rentáveis. A Copasa, ela corrige aquelas desigualdades em nosso estado. Eu sou lá da região do norte de Minas, do Vale de Jequitinhonha, região onde é que tem um IDH baixo e muito baixo, né, e médio, e onde você consegue de fato ver a pobreza, né, onde as pessoas de baixa renda precisam da tarifa social, onde a população de baixa renda precisa que o fornecimento de água não seja interrompido por falta de pagamento. E hoje nós estamos aqui na Rádio Favela, que é uma rádio importantíssima, para a gente dar como um exemplo o que acontece no nosso estado. Nosso estado tem essas desigualdades que, infelizmente, o capital privado não enxerga como solução, mas sim como problema. Então, se a Copasa ela é ruim, entre aspas, como o governo diz, sem citar o nome do nosso governo também, né, para não pedir direito de resposta, mas vou falar o governo Zema. Não, a gente fala, pode falar. Pode falar o governo Zema? Pode, o governo Zema? Ele foi eleito. Foi eleito, né? Então a gente pode falar o nome dele. Nós queríamos que ele viesse aqui debater conosco, inclusive. Meu sonho é ele estar aqui hoje para debater com a gente. Porque de todas as vezes que eles falam que a Copasa e que a CEMIG tem que ser privatizada, eles nunca conseguiram mostrar, eu deixo para eles a parte dos eletricitários, eles nunca conseguiram mostrar uma empresa de saneamento que é melhor que a Copasa. E eu aqui, Denise, eu não estou fazendo defesa de Copasa, não. Eu falo com o pessoal que eu faço a defesa do saneamento. Nós temos dados oficiais da própria União, onde mostra que existe, de fato, o déficit em saneamento, mas esses dados da própria União, eles mostram que tanto a Copasa, a Sabesp e a Sanepar são as melhores empresas de saneamento que tem no nosso país. E aí vem aquele nosso discurso, né? O discurso bem didático, que a gente fala que onde aconteceu as privatizações, eles estão reestatizando e o Brasil está andando na contramão do que o mundo faz. Então, assim, parece um discurso que está decorado entre a gente, mas não é um discurso decorado, isso é uma realidade. E são dados oficiais e são fatos existentes. E essas cidades onde privatizaram e tiveram que reestatizar, sabe por que foi, Denise? Porque aumentaram as tarifas de água,
porque precarizaram o serviço. A população ficou revoltadíssima depois das privatizações. E aí eu posso citar, bem pertinho da gente, a nossa cidade histórica lá de Ouro Preto. Ouro Preto não tinha Copasa. Lá era um departamento municipal da prefeitura. Sim. E a tarifa, nada praticamente. Tarifa baixíssima, baixíssima. Aí o prefeito teve aquela brilhante ideia de privatizar o saneamento lá em Ouro Preto. O que está acontecendo agora? As tarifas que eram R$50 por ano, era uma tarifa simbólica, hoje passa a ser R$800 por mês. R$1.000 por mês. Às vezes até mais, viu, Eduardo? E às vezes até muito mais. Eles vieram aqui no programa, eles trouxeram as contas, trouxeram os vídeos da qualidade da água que sai da torneira, famílias de 4 pessoas com contas de R$2.000, com conta de R$2.500, de R$3.000. E a água que sai da torneira não se aproxima nem assim do que é o serviço que a gente está acostumado, que a Copasa oferece aqui para nós. Está saindo água barrenta, está saindo água contaminada com rejeito de minério de dentro das torneiras em Ouro Preto. E as contas de R$2.000 estão chegando. Realmente. Então isso aqui é inquestionável, né? A questão da qualidade. Então, assim, só para finalizar, porque senão eu acabo falando aqui mais de 10 minutos, né, Emerson? Emerson vai puxar minha orelha aqui. Aí eu lembro só uma coisinha, e depois eu posso realçar, se caso precisar, né? Olha a cidade de Belo Horizonte, a região metropolitana de Belo Horizonte, como está depois que terceirizou o serviço de leitura. Depois que, entre aspas, privatizou o serviço de leitura. Tá todo mundo reclamando, extravio de conta, leitura feita de forma indevida, leituras altas, a fatura alta demais. E aí o governo Zema criou um problema, e aí enche as agências de atendimento, e depois ele vai lá e dá a brilhante ideia de solucionar o problema com a privatização, né? Então, assim, enfim, eu paro por aqui por enquanto e vamos continuar esse debate. Tá muito gostoso aqui. Obrigado por enquanto, viu, Vera? Pois é, Eduardo. É o famoso bode na sala, né? Exatamente. Vamos piorar para que a população sinta o drama e aí queira entrar no discurso da privatização, que, como o Eduardo já disse, é muito pior. E nós estamos aqui também com o Emerson, coordenador geral do Sindeletro, que é um sindicato muito combativo, importante, e vai explicar para a gente, não é, Denise, por que a luta contra o regime de recuperação fiscal é importante, porque proteger e prevenir a CEMIG contra a privatização é importante para a população, porque isso eles não contam. Então, bem-vindo, Emerson. Você está no programa do Sindiúte, que tem apoio da CUT Minas, não é, Denise? Do Jornal Brasil de Fato, e é muito importante a presença de vocês aqui conosco. Você ia falar alguma coisa, Denise? Eu ia pedir para o Emerson contar a história da proteção da CEMIG feita pelo Itamar Franco, quando era governador, porque eu acho que é fundamental a gente voltar lá atrás para entender o que é que a gente está enfrentando agora. Obrigado, Denise. Obrigado, Vera Lima. Saudações aqui ao meu companheiro Eduardo, a equipe aqui da Rádio Autêntica Favela, que leva esse importante debate aí para a comunidade, principalmente para a comunidade mais pobre de Belo Horizonte, porque tem uma linguagem própria para lidar com a população mais pobre, com a população mais povão mesmo, dessa Belo Horizonte, região metropolitana e Minas Gerais. Primeiro, eu gostaria de levar minha solidariedade à professora Laísa Minelli, que foi agredida de forma covarde no seu espaço de trabalho. E é importante que a gente diga isso. Uma trabalhadora mulher agredida no seu local de trabalho, uma outra professora agredida, uma trabalhadora agredida verbalmente, uma outra professora agredida fisicamente. É fruto de uma sociedade e de um jeito de agir, de fazer a política que é pautado na intolerância, na agressividade e na violação do direito do outro. No caso da outra, das professoras que foram agredidas, do porteiro a qual o vereador tentou agredir, e é importante a gente levar a solidariedade dos eletricitários para essas trabalhadoras e trabalhador. Respondendo à pergunta da Denise, ao questionamento da Denise, esse processo de privatização de empresas públicas no Brasil, principalmente as empresas do setor elétrico, ele começa lá na década de 90, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, seguindo naquela época uma tendência mundial de privatização. O Eduardo já falou que essa tendência já acabou e o mundo agora está reestatizando os serviços públicos de água e de
eletrificação e de fornecimento de eletricidade. Mas naquela época o governador, o presidente Fernando Henrique Cardoso, começou o processo de privatização e ele tentou forçar todas as empresas estaduais a serem privatizadas, todos os governos estaduais a privatizar suas empresas. E o Itamar Franco, com um viés extremamente nacionalista e com uma visão de serviço público que ele tinha naquela época, Itamar Franco, ele encampou uma luta pela proteção da empresa pública mineira. Então ele fez uma proposta de emenda constitucional que estabelecia a proteção dessas empresas. Essa proposta ela foi para a Assembleia Legislativa. Na época, o nosso deputado Rogério Correia, ele era deputado estadual. O Rogério Correia foi o relator da emenda constitucional dentro da Assembleia Legislativa. E essa emenda constitucional ela garante 2 fatores muito importantes. O primeiro deles, que para privatizar uma empresa mineira, seja ela a CEMIG, a Copasa, a Codemig, seria necessário o chamado quórum qualificado. Significa que 3/5 dos deputados mineiros precisam votar pela privatização da empresa, caso uma proposta dessa natureza chegue na Assembleia Legislativa. E o segundo ponto, que para mim é o mais importante, é que mesmo que 3/5 da Assembleia Legislativa concorde com a privatização, é preciso, após a concordância da Assembleia Legislativa, um referendo junto à população mineira. Então, essas empresas que são propriedade do povo mineiro, que foram construídas com o dinheiro e com o trabalho do povo mineiro, elas só podem ser vendidas com o aval do povo mineiro. Precisa perguntar para o povo mineiro. Cada cidadão e cada cidadã mineiros tem o direito de opinar sobre a venda ou não dessas empresas. E é esse direito de opinar que o governador Romeu Zema agora quer retirar com o envio do projeto de emenda constitucional para a Assembleia Legislativa. Autoritário, totalmente fora de propósito, totalmente fora de qualquer princípio democrático. A retirada de um direito de opinião da população mineira. Aquilo que foi um grande ganho construído durante o governo Itamar Franco por volta dos anos 2000, agora o governador Romeu Zema quer tratar como um enorme retrocesso. E é contra isso que nós lutamos. O Emerson, além de retirar da Constituição o referendo, ele também pede a redução do quórum para aprovação de privatização. É isso mesmo? Isso mesmo, Denise. Ao mesmo tempo que ele quer retirar a tomada de opinião da população, né? Ele também quer passar o quórum de qualificado, 3/5 da Assembleia Legislativa, para o quórum simples, que seria 50% mais um deputado. Numa percepção de que o debate sobre a privatização é um debate espinhoso na Assembleia Legislativa. Os deputados têm medo de votar contra a opinião do povo. Então, diminuir o quórum é um jeito de diminuir o estresse que o governador teria nessa votação. É só para completar aqui, Denise, que é interessante que está falando que né, os deputados têm medo de votar contra o povo. Mas eu queria saber por que a privatização é tão interessante para esse governo, porque a empresa é muito lucrativa. Seria isso? Eu queria que ele contasse para as pessoas entenderem, sabe, Denise? Porque às vezes fica aquela coisa assim, privatizar é bom, privatizar vai melhorar para a gente, mas vai melhorar para quem? Os exemplos que nós temos no país inteiro são de que nos lugares onde privatizou, o custo da energia elétrica aumentou. Então, se privatizar, não tenhamos dúvida, o preço da energia elétrica vai aumentar. Assim como o Eduardo está trazendo para nós aqui, que nos lugares que privatizou o serviço de saneamento, o custo da água aumentou. Porque é assim que funciona. Mas nós temos um exemplo aqui, privatizou o metrô, o que aconteceu? Nós temos um exemplo recente, vivo na memória da população. Imediatamente, quando privatizou o metrô, aumentou o preço da passagem, aumentou a tarifa da passagem. 20%. Porque é assim que funciona. O empresário que comprou, ele quer ganhar dinheiro depressa, quer ganhar muito dinheiro e o mais rápido possível. E a melhor forma de fazer isso com o serviço público é aumentar a tarifa, porque a população não tem outras opções. Eu não posso escolher a empresa de energia elétrica, não posso escolher a empresa de água. Eu não tenho uma outra empresa de metrô para andar de metrô. Então, desse jeito, aumentar a tarifa é um jeito instantâneo de ganhar dinheiro. Mas por que o governador Romeu Zema, desde o princípio, ele fala que vai privatizar? Primeiro, ele dizia que era importante privatizar porque o governo precisava entrar no regime de recuperação fiscal e, para entrar no regime de recuperação fiscal, precisava privatizar porque o governo federal estava exigindo. Hoje o governo federal já disse que não precisa mais. O governo anterior exigia, esse governo atual não exige isso mais. Só que ele continua
insistindo na privatização. E ele insiste por quê? Porque ele é um empresário, ele possui muitos amigos empresários, o meio empresarial está de olho nesse patrimônio da população, e aí privatizar é o quê? É entregar a empresa para os seus amigos, para os seus sócios. Eu digo que o Partido Novo é um grande conglomerado de empresas, tem um monte de sócios. O governador Romeu Zema é um desses sócios, e os outros sócios estão interessados na privatização das empresas públicas, e é na prática. Privatizar a CEMIG, a Copasa, a Codemig, é entregar as empresas públicas para os sócios do Partido Novo, do mercado financeiro, ou até mesmo sócios internacionais que estão com interesse nesse grande patrimônio da população mineira. Só para registro, Vera, a CEMIG rendeu no último ano 4,1 bilhões de reais. É talvez o maior lucro empresarial dentro do estado de Minas Gerais. Então, a empresa dá lucro. Uma pena é que com este projeto político que nós temos no poder aqui no estado, o lucro é privado. Porque uma empresa deste tamanho, que atende com essa capilaridade, com este lucro, ele poderia ampliar o valor da tarifa social, alcançar mais famílias, melhorar o atendimento, fazer concurso público, né? Tirar a gente da necessidade de falar com aquele atendimento eletrônico, que muitas vezes a gente não consegue resolver o nosso problema. Aí todo mundo tem que ir à agência para poder resolver o problema e às vezes não consegue também. Então é uma lógica de ter uma casa bonita, faz uns buracos no teto na época da chuva para pingar alguma coisa lá dentro e para depois o preço dela baixar um pouco para você vender. Mas você é o dono da casa, é isso que é pior, sabe? Você sendo o dono da casa, para as pessoas entenderem isso em português bem claro. Ô Emerson, eu queria te fazer uma pergunta, queria fazer para o Eduardo também. Já está na hora do intervalo? Já? Então eu faço a pergunta e eles respondem no intervalo, pode ser? Deixa o suspense. Então, tá acontecendo aqui em Belo Horizonte, em alguns bairros da periferia, principalmente aglomerados, um investimento que não estava sendo muito... um aumento de investimento da CEMIG nessas regiões. Trocando poste, instalando transformadores. Eu queria que você respondesse o que significa isso na volta. De volta com o nosso segundo tempo do Roda de Conversa. Nós estamos aqui no programa do Sindiúti, pessoal, o maior sindicato de trabalhadores e trabalhadoras de Minas Gerais, o segundo maior do país e o terceiro maior da América Latina, o sindicato combativo de luta. E dia 29 temos luta, gente, muita luta em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no pátio da Assembleia Legislativa, estaremos lá contra o regime de recuperação fiscal, e aí nós temos várias categorias de servidores e servidoras participando deste dia. Denise, você quer voltar aqui fazendo uma pergunta para o Eduardo? Aliás, você fez, você podia retomar. E para o Emerson? Na verdade, eu fiz pro Emerson, mas o Eduardo também vai ajudar a responder, eu acho. Estamos observando aqui em Belo Horizonte, na periferia, principalmente nas comunidades, instalação de novos transformadores, 3 transformadores numa mesma rua, postes novos. O que significa isso? Não é um lugar que não tem luz, é um lugar que já tem luz. Estão fazendo essa troca de equipamentos, mas eu queria entender, porque nós estamos lidando aqui com um governo que reforma a escola para entregar para o município ou para iniciativa privada. Então, estão melhorando o serviço da CEMIG, a materialidade para a hora que vender? É isso? Será? Não sei. Eu queria que o Emerson ajudasse a responder. Bom, a resposta completa, ela envolve algumas questões que são um pouco complicadas e eu vou tentar simplificar para que o nosso ouvinte possa compreender. Primeiramente, a gente entende que a modernização do sistema elétrico é importante. Quanto mais moderno, mais qualidade de energia nós temos nas nossas casas. Mas existem 2 questões que envolvem os investimentos que a CEMIG tem feito recentemente. O primeiro deles é que grande parte desse investimento tem sido muito mais voltado para os sistemas de medição e faturamento, que significa a capacidade da empresa de cobrar mais dos consumidores. E nesse sentido, a gente acha que tem um equívoco de prioridade, porque primeiro a empresa tinha que priorizar a qualidade
E a da energia expansão, elétrica. né? E a expansão, levar a energia elétrica com qualidade a todo mundo a baixo custo, para muito depois disso preocupar com medição e com faturamento. Mas, na prática, é isso que a CEMIG tem feito. Inclusive, investindo em leituras remotas. Como? Leitura remota. O leiturista nem vai na sua casa. Ele vai Você ler faz como? uma leitura pela internet. A CEMIG acessa o seu medidor pela internet e lê, e já chega a conta na sua casa também pela internet, de modo que você não tem contato nem com o leiturista na hora de ler e nem com o entregador na hora de entregar a conta. Ah, então tá. E nem na hora de fazer o corte da energia também, né? E nem na hora de fazer o corte da energia. Você consegue fazer o corte pela internet. Você vai ter uma central de corte, onde tem um monte de gente reunido na sala. Ele entra no computador, ele aperta um botão e a luz da sua casa está cortada, caso você não tenha pago a energia. Pode ir, Eduardo. Pode ir que eu tô, Denise, pode ir que eu tô digerindo aqui, eu vi a peraí. Denise ali de queixo caído, eu tinha que comentar, gente, porque eu espero que todo mundo esteja entendendo a importância dessa informação, né? E o perigo dela, não é, Denise? E o perigo dessa informação. Sem dúvida alguma. Quer dizer, nós primeiro que a gente não... As nossas casas não são fábricas, primeiro. Tem muitas pessoas que precisam... Todo mundo precisa de energia. Quantas vezes eu já ouvi o Jário dizendo muito isso, todos os companheiros que são da CEMIG. Você chega para fazer um corte, a pessoa fala, não faça isso não, tô com uma situação aqui, né? Tô precisando da energia. Às vezes tem alguém que utiliza um respirador, sei lá, por qualquer outra coisa. Então, tirar o fator humano da equação é para que o lucro seja maximizado, né? Para que o lucro aumente ainda mais. E sem querer saber o que aconteceu e cortar a água, e cortar a luz e cortar a água das pessoas. Isso é um absurdo, sabe? Esse serviço não poderia ser interrompido por falta de pagamento. Tinha que se pensar numa outra alternativa. Ô, Denise e Emerson, por que os nossos clientes, por que nós não pagamos a tarifa de água e de energia? Porque a gente esqueceu ou porque a gente não conseguiu pagar. Sim. E o que acontece com esse cliente que cortou, né, onde o seu fornecimento de água e energia elétrica foi cortado e que ele não conseguiu pagar? Vai acontecer o que com ele depois? Ele vai ser, infelizmente, obrigado a fazer um gato. Né? No caso da energia elétrica, eu não vou nem entrar no contexto, mas no caso da água, ninguém consegue viver sem água. E aí eu volto de novo naquele discurso inicial onde eu falei que nós moramos no estado mais desigual do nosso país. As pessoas, elas fazem gatos, né, que para a Copasa se chama bypass, ela faz os gatos porque elas não conseguem pagar. E aí nós estamos aqui hoje falando de empresas públicas, né, de empresas que deveriam ser usadas para corrigir essas desigualdades que tem no nosso estado. E aí a Denise entrou muito bem, muito bem. O que a gente faz? Nós vamos defender uma ideia onde as pessoas de baixa renda, que não conseguem pagar uma tarifa de água, onde o fornecimento deve ser interrompido por falta de pagamento? Não, a gente não pode defender essa ideia. Sabe por quê? Porque a empresa, como uma empresa pública e altamente lucrativa, ela pode muito bem fazer, sabe o quê, Emerson? Ela pode parar com os cortes de água, levando água tratada para o cliente de baixa renda, até mesmo sem pagamento. E como você consegue fazer isso? Com redutor de vazão. Você reduz um pouco a vazão até o cliente pagar e restabelecer, porque aqui para nós, a água não é um direito constitucional? A ONU declarou a água como direito fundamental universal? Como que a gente pode defender uma ideia onde tenha corte de água? Então não tem como defender essa ideia, né, Vera? Não tem, sabe por quê? Isso é o princípio basilar da vida. Água, é por isso que o MAB fala, movimentos atingidos por barragem, que água e energia não são mercadoria, gente. Água e energia é vital, não é, Denise? Corta a água da pessoa, corta a luz, corta a energia. Essa pessoa não vai sobreviver, ela vai morrer. Não é isso? Então, assim, isso é vida. Eu estava conversando com uma companheira lá de Ouro Preto e ela disse, né, a Saneouro não corta tudo. Ela não interrompe o fornecimento de todo mundo ao mesmo tempo, porque se ela fizer isso, ela vai ter um problema, né, grande. Mas escolhe onde cortar. Cortou a energia de uma água de uma desempregada que estava lavando roupa para fora.
para conseguir comprar comida. Pensa bem o que significa isso. Então, assim, com a falta, por exemplo, de escolas infantis em Belo Horizonte, de 0 a 3 anos, nós temos uma cobertura de 50%, esse dado é do Diese. Muitas mulheres, nas vilas, nos bairros, olham as crianças. Não é uma coisa ideal, mas é o que as mães têm condições de fazer. Você imagina você tomando conta de 5 crianças na sua casa e ficar sem água? Né? Você imagina você tomando conta da sua mãe, que é idosa, acamada, seu pai ou alguém da sua família, e ficar sem água? É isso que querem fazer conosco, e aí eu quero voltar no assunto, quando o governador envia um projeto em que a população não vai poder se manifestar a respeito da venda das empresas mineiras. E aí está uma contradição colocada que eu acho que é muito importante a gente explorar. Não tem ninguém aqui negando que o governador é o governador. O governador é o governador, ele foi eleito em primeiro turno com 70% dos votos válidos. Então o Estado de Minas Gerais o elegeu. O Estado de Minas Gerais o elegeu, ele disse o que faria, mas ele não disse que ia retirar da população o direito de se manifestar a respeito disso. Então, quer dizer, para eleger o governador e os deputados da base do governo, que apoiam o governo, a população serve, entende, não é complicado. Agora, para fazer a consulta, o referendo, nome, né, Emerson? É referendo, né? Uhum. Para fazer o referendo, sabe o que o Estado disse? E tá lá na página, viu, gente, da Agência Minas, que o referendo é caro e que é muito complexo e que a população não vai compreender objetivamente o que ela tem que dizer. Eu quero dizer 2 coisas. Caro para o Estado é isentar a locadora de veículos de impostos que ela de multas que ela devia. Isso é caro. Caro para o Estado é dar 300% de reajuste para o governador e para os seus secretários, para o primeiro escalão do governo, em detrimento do funcionalismo que parte dele nem recomposição salarial teve, como os policiais civis, por exemplo. Caro é entregar os hospitais regionais que estão sendo construídos com dinheiro do crime, né, da criminosa mineradora, e estão sendo entregues para iniciativa privada de porta fechada. Já nascem privatizados. Então, o conceito de caro para um grupo que é milionário, que é bilionário, é um, e o conceito de caro para a população é completamente outro. Caro para nós é pagar 20% a mais na tarifa do metrô, que foi privatizado com a ajuda do governador. Caro para nós é ter que... Aliás, caro para nós, e aí eu vou recortar para Belo Horizonte, mas eu não vou dizer que o Estado não tem responsabilidade sobre isso, porque tem também, corresponsável. Caro é pagar uma passagem de ônibus caríssima e todo dia o ônibus estraga. Na Antônio Carlos, na Pedro I, na Avenida Amazonas, nos grandes corredores. A gente... assim, o dia que não tem um ônibus quebrado, a gente se espanta. Porque o ônibus até pegar fogo, os ônibus já pegaram fogo, já teve essa ocorrência umas 2 vezes aqui. Isso que é caro para a população. Então, não chame de ignorante ou de não vai saber opinar sobre o que é básico, água e luz, a nossa população, governador. Não chame de ignorante, de incapaz, de ineficiente, eles gostam muito desse termo, né? A nossa população. Não subestime a população de Minas Gerais. Porque aqui é berço, sabe do quê? Da liberdade, da democracia. Embora o governo tenha dito que os inconfidentes eram criminosos, nós dissemos não. Porque, como está escrito na nossa bandeira, né? Liberdade está escrito na nossa bandeira. Então nós queremos liberdade. Ou o governo está com medo da população rejeitar o que ele quer? Porque ele quer retirar a população da equação e diminuir o número de deputados. E aí eu vou dizer que o nosso microfone aqui do programa Roda de Conversa,
e a redação, né, do programa, ou através da nossa assessoria de comunicação, está aberta para receber os posicionamentos dos parlamentares mineiros a respeito disso, sabe? Para receber, olha, você é a favor ou contra o processo democrático? Você é a favor de retirar da população o direito dela opinar a respeito da venda das estatais mineiras? E por isso, amanhã, dia 29. Gente, agosto passou tão rápido. A gente sempre diz que agosto dura uma eternidade, né? Mas esse agosto passou rápido demais. Amanhã, dia 29, a educação vai paralisar. Saneamento. Pode falar no microfone, Eduardo. Saneamento, Copasa vai parar também. Copasa vai parar. Os eletricitários da CEMIG vão parar. A saúde vai parar. Então, amanhã nós teremos... Nosso sonho era que o funcionalismo inteiro parasse, mas nós estamos construindo e estamos caminhando para esse sonho. Mas nós vamos ter amanhã mais de 24 entidades representativas do funcionalismo público estadual, algumas paralisadas, outras com representação. Mas o que importa e o que nos importa é toda a representação dos sindicatos e da população amanhã para a gente protestar contra a implantação do regime de recuperação fiscal em Minas Gerais. O que é isso, Denise? É de comer, é de passar no cabelo, é de beber? Regime de recuperação fiscal é dizer assim, olha, seu filho dizer para você assim, eu quero comer, eu tô com fome. E você responder para ele assim, eu não posso te dar comida porque eu assinei um papel em que eu não posso gastar mais do que eu tenho. É isso, gente. Recuperação fiscal é isso. Não vai ter mais escolas, não vai ter mais saúde. Aliás, vai ter menos, né? Porque não vai poder contratar, porque não vai poder fazer concurso público. Vai ter repercussões para todas as questões. Tudo que você faz, que você precisa do Estado. Eu não preciso do Estado para nada. Precisa. Se cair, quebrar a perna, for atropelado na rua, vai precisar do SAMU, vai precisar... SAMU é federal, né? O governo Lula tá aumentando. Vai precisar do Corpo de Bombeiros, vai precisar do Hospital João 23, que tá sendo sucateado pelo governo. Um dos melhores hospitais da América Latina tá sendo sucateado. Chove lá dentro, né? Outro dia teve uma situação dessa. Então, assim... eu não preciso do Estado porque eu já me formei. Mas o seu filho não vai estudar, o seu neto não vai estudar, o seu neto não vai querer ir para a universidade, para o Engel, para a Unimontes. Então, gente, recuperação fiscal é a destruição do Estado para o povo. Pro povo, não é o Estado para quem tem grana, para quem não precisa do Estado para nada. É destruição do Estado pro povo, que precisa na hora que vai no posto, que precisa quando vai na CEMIG, que precisa quando vai na Copasa, que precisa quando acessa o hospital, que precisa para fazer uma questão, para recorrer ao Poder Judiciário, por exemplo. Que precisa do Conselho Tutelar, por exemplo, que precisa da Vara de Família, do Tribunal de Justiça, que precisa do Juizado de Menores para poder fazer as fiscalizações. É isso. É a ausência disso, desse tipo de serviço que significa na nossa vida o regime de recuperação fiscal. Além de uma nova reforma de Previdência para os servidores públicos que já foram esmagados pela reforma da Previdência que o Zema conseguiu fazer, que foi pior do que a do inominável ex-presidente. Inelegível. Denise, e esse regime de recuperação fiscal, se passar, tudo isso que você falou, estará na berlinda, né? Estará prejudicado, né? Nós temos uma perguntinha do Jonas, Jonas Figueiredo, ele é do bairro Santo André. Ele está perguntando se o funcionalismo tem força para poder conseguir, na Assembleia, barrar a vontade do Zema. Como é que estaria isso hoje? Queria ouvir aqui vocês nesse sentido, porque é uma força muito grande. E a nossa querida Marcela Amador está falando aqui, que é a coordenadora do Departamento de Comunicação, diretora estadual do Sindiúte, que o programa está muito lindo e está mandando um beijo para todas, todos e todos e dizer a vocês que é para continuar na luta, que ela também estará junta aqui com a gente nesse embate todo. Então vamos lá, então. Eu inicio respondendo, depois você termina, né, Emerson? Eu gosto de Emerson por causa disso, porque ele compreende. É uma pessoa muito compreensiva. Então, vou iniciar aqui com algumas reflexões e aí depois eu tenho certeza que o Emerson, ele vai responder
a pergunta do querido ouvinte. Vamos lá. Você venderia uma empresa que ela fosse altamente lucrativa? Eu estou falando da Copasa, que rende aproximadamente 840 milhões de reais por ano. A CEMIG dá 4 bilhões de lucro por ano. Eu até brinco com o companheiro Emerson, Vera, e falo para ele que se fosse para vender, que é uma coisa que a gente não defende essa ideia, a CEMIG poderia comprar a Copasa e ficava pública do mesmo jeito, entendeu? Porque o lucro da CEMIG, o de 2 anos, dá para comprar a Copasa. E eu estou falando de uma estatal poder comprar outra, né? Então, destruindo qualquer argumento do governo Zema, que essas empresas têm que ser privatizadas. Ou seja, aquele discurso que ele faz que são empresas ineficientes, os números já mostram que não são, né? São empresas altamente eficientes. E eu faço um detalhe aqui, viu, Denise? A Copasa não era para dar lucro, não. Sim. 840 milhões de lucro por ano me estranha muito. Ela deveria dar 10 milhões de lucro, 15 milhões, 20 no máximo, porque ela não foi feita para dar lucro. Ela foi feita, de novo, para corrigir as desigualdades que tem no nosso estado. Gostei demais do que você falou aí. A gente vai ter que escolher entre pagar água e energia, ou entre fazer a feira, ou entre comprar roupa. A gente não pode nos permitir de ter esse tipo de escolha em casa. Nós temos que defender que essas empresas sejam usadas para corrigir desigualdade. Eu já falei isso aqui várias vezes. De onde eu for, eu falo isso aqui. Eu vou falar isso aqui. Porque nós moramos naquele estado desigual. Nós moramos no estado onde tem cidade que não tem uma escola boa, onde tem cidade que não tem uma boa pavimentação, onde não tem uma saúde boa. Nós moramos nesse estado. Infelizmente, nós não estamos falando do estado de São Paulo, que não tem cidades com IDH baixo. E que tem cidades que as pessoas têm que deslocar, às vezes, 300 quilômetros para buscar um hospital, por exemplo, né? Por exemplo, isso. Então, isso é muito real lá no norte e no Vale de Jequitinhonha. Salinas, por exemplo, né, de onde eu sou, terra da cachaça, eu costumo falar que eu sou de Salinas, terra da cachaça, o pessoal decorar de onde eu sou, né? Lá em Salinas, se eu quiser buscar universidades, sim, né? Sim. A gente vai ter que voar, vai ter que sair de lá, né? Então a gente não defende isso, Bobear tem até que ir para outro estado, né? Até para outro estado. Então, se a gente vai conseguir travar esse debate na Assembleia Legislativa, aí isso aí está muito em função daquilo que nós vamos falar para o nosso povo, para o que nós vamos falar para a população, porque aqui para nós, o deputado que defender privatização, ele não tem compromisso nenhum com o povo. O deputado, e aí eu vou deixar aqui a região da metropolitana para Emerson, o deputado de uma região carente que defender privatização, eu tenho certeza que ele não sabe nem para que servem as empresas públicas. Né? Então aí eu estou falando daqueles deputados lá da região do Vale de Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, do norte de Minas. Tem muitas cidades pobres também no sul de Minas, e aqui na metropolitana tem muitas localidades carentes também. A gente não pode defender que água e energia sejam inacessíveis para os clientes de baixa renda. Então, esse debate, a gente vai conseguir fazer isso na Assembleia Legislativa, porque a gente já está, né, andando lá. Não vou falar passeando não, né, Denise? Não. Nós estamos lá indo todos os dias lá, conversar com os deputados parceiros, conversando com a oposição também, e explicando para eles qual é a verdadeira situação dessas empresas que, aqui para nós, estamos falando de empresas que têm monopólio natural, e Emerson falou lá no início da fala dele. É um monopólio que qualquer empresa que tiver, ela vai conseguir fazer esse controle se ela dá lucro ou não. E aí eu finalizo, para não estender muito, eu finalizo o seguinte. Vocês já conseguiram imaginar como que funcionam as estradas privatizadas, as pedagiadas? Vocês não escolhem onde passar, vocês são obrigados a passar por ali e é obrigado a pagar aquele pedágio que tem. A privatização da Copasa e da CEMIG, elas não vão dar escolha para o cliente ligar em qual rede de água e energia. Eles vão ser obrigados a conectar na rede de água da Copasa ou da CEMIG, seja pública ou privada. Então, assim, destruindo qualquer argumento do governo Zema de que a privatização pode trazer concorrência. Emerson, desculpa aí ter estendido, viu? Buscando responder a pergunta do nosso amigo ouvinte Jonas. Jonas, o Sindeletro, o Sindágua e o Sindiúti, embora sejam grandes sindicatos e sindicatos de muita luta, sozinhos nós não temos força de barrar a proposta do governador Zema, não. Quem consegue barrar a proposta do governador Zema é o povo que vota nos deputados que estão lá e que vai precisar pressionar os deputados nos lugares onde os deputados obtêm voto.
Então, cada cidadão e cada cidadã precisa provocar o deputado de sua região, seja no leste, seja no norte, seja no Triângulo, seja no Vale do Aço, seja na região oeste, seja aqui na região metropolitana, de pressionar os deputados, apontando para os deputados, olha, se você votar no regime de recuperação fiscal, se você votar na privatização das empresas públicas, eu não voto mais em você. Porque ao votar regime de recuperação fiscal e ao votar privatização de empresas públicas, o deputado estará votando contra o seu próprio povo. E o povo precisa sinalizar para esses deputados que não votará mais nos deputados que farão isso. Então, para que a população entenda isso, para que a população possa entender o que significa a retirada do referendo de privatização das empresas públicas, a retirada, a implementação do regime de recuperação fiscal, é necessário. E qual que é a tarefa de nós, entidades sindicais? Explicar isso para o povo, explicar isso para as nossas bases, explicar isso para todo o estado de Minas Gerais, para que a população faça essa pressão nos deputados. No sentido de que, se votar favorável ao regime de recuperação fiscal, se votar favorável à privatização das empresas públicas mineiras, estão votando contra o povo e não voltam a ser deputados nos próximos mandatos. Eu vou extrapolar um pouco, Emerson. Nós estamos já num ano de pré-campanha nos municípios para prefeitos e vereadores. Nós precisamos... Vocês têm que me tirar daqui depois, porque eu vou falando assim. Ó. Nós precisamos perguntar para os vereadores também. Porque eles não vão votar o projeto, mas eles são apoiados, têm as suas bases vinculadas às bases dos deputados. Então, nós precisamos perguntar para os vereadores aqui de Belo Horizonte, para os vereadores de Betim, de Contagem, lá de Salinas, sabe? E de todo o estado de Minas Gerais, e nós faremos isso. Qual é o posicionamento das câmaras municipais a respeito da entrega, da liquidação total que o governo do estado quer fazer com o que não é dele, com o que é patrimônio de cada mineiro e de cada mineira. Você não pode vender o que não é seu. Ninguém pode vender o que não é seu, o que não lhe pertence. E a Copasa e a CEMIG pertencem ao povo de Minas Gerais. Ninguém foi eleito deputado estadual na última eleição dizendo que alteraria a Constituição do Estado. Ninguém fez essa proposta. Então, senhores deputados e deputadas, não autorizem a venda do que não pertence a vossas excelências. A CEMIG e a Copasa pertencem ao povo de Minas Gerais. Pessoal, 30 segundinhos finais aqui. Nós vamos agradecer a Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúti, nossa professora Denise, também o Eduardo, Pereira, do Sindago, a presidente do Sindago, e o Emerson, que é coordenador geral do Sindeletro. E nessa retinha final, microfone aberto para vocês finalizarem. Na sequência, a gente vai de Gonzaguinha, comportamento geral. Um abraço, gente. Denise. Bem, então nós esperamos todos amanhã, toda a população que defende a CEMIG, que defende a Copasa como estatais, amanhã na Praça da Assembleia Legislativa, às 14 horas, num grande ato com todo o funcionalismo público estadual. Pessoal, quero convidar a todos e todas para amanhã, para quem trabalha na Copasa, amanhã na porta da Copasa, às 12 horas, onde nós vamos fazer uma concentração e de lá seguir para o nosso grande ato lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Um abraço a todos. Nós, trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG, também iremos nos concentrar em frente à sede da CEMIG e de lá nos direcionaremos para a porta da Assembleia Legislativa, juntando forças com todo o funcionalismo público às 14 horas para esse grande ato de demonstração de que Minas e os servidores mineiros não tolerarão regime de recuperação fiscal e não tolerarão a venda das empresas públicas mineiras. Você deve notar que não tem mais tudo.